Preocupado com a sua carreira SAP diante de tantas demissões em massa no mundo de tecnologia, os chamados layoffs? Calma, esse vídeo aqui não é sobre medo, é sobre clareza. E você vai entender por que o ecossistema SAP se comporta um pouco diferente dos mercados de tecnologia no geral. Vai entender quais as áreas estão em ameaças dentro desse ecossistema e o principal, como continuar sendo relevante dentro do nosso ecossistema. Eu sou Douglas Brito, arquiteto de soluções, consultor SAP há quase 2 décadas. Sou entusiasta dos temas de ERP, SAP, transformação digital, e aqui eu trago conteúdo sobre esses temas. Gente, para a gente falar sobre a questão de layoff e demissão em massa, primeiro a gente tem que entender os momentos. Antes de 2019, vamos dizer assim, essa data é super importante para a gente fazer uma análise aqui, as empresas tinham que justificar menos suas ações, né? E também tem uma questão de amplitude da notícia. Antes de 2019, se tinha uma demissão ali em massa, 2.000 funcionários, 5.000 funcionários, você meio que controlava ali num grupo de ruído menor. Né? Hoje a amplitude da notícia, né? A Microsoft demitiu não sei quantas pessoas, rapidinho essa notícia já está na rede social, e aí com isso você tem que justificar essas demissões, e isso antes de 2019 era menos, né? Você tinha menos fricção, as empresas tinham menos atrito ou menos conflito nesse sentido. Então isso é um ponto que mudou bastante. Sai muito rápido essas notícias, todo mundo já começa a criar conteúdo, comentar, e as empresas têm que se justificar. Esse é um ponto importante. Nesse período, de 2019 para cá, a gente sabe que teve a bolha tech, né? Muitas empresas saíram contratando e depois foram demitindo, tanto que nesse mesmo período, eu estava vendo num site da Harvard Harvard Business Review, que muitas ferramentas foram criadas para monitorar a questão dos layoffs no mundo tech. Uma delas, eu acho super interessante, eu quero compartilhar aqui com vocês, chamada TrueUp. A TrueUp, o que acontece aqui, gente? Ela tem uma visão super interessante aqui de layoffs na área tech. É como se fosse um monitor mesmo, assim, de pessoas impactadas. Então, aqui o que acontece? Se a gente vir aqui em tech layoffs, a gente tem os últimos layoffs que aconteceram nos meses desse ano, e se você levar o mouse aqui, ó, você vai ver a quantidade de pessoas impactadas. Então aqui, em novembro de 2025, 13.000 pessoas impactadas pela Verizon. Aqui, o mais recente, né, da Amazon, 14.000 pessoas impactadas. Da Accenture, em setembro, né, para quem está no ecossistema SAP, viu aí essa notícia que a Accenture remanejou ou demitiu 11.000 pessoas dentro do contexto ali empresarial dela. Então, é bem legal esse site. O que eu quero mostrar para vocês? Cadê esse SAP aqui? Não está esse SAP aqui. Não está por um motivo. Se a gente vir aqui em B2B, aí você vai ver algumas coisas aqui mais interessantes dentro do nosso mercado. Apareceu o SAP aqui, ó. Então vamos entender o que é esse filtro. Esse filtro ele está relacionado a empresas B2B, ou seja, que vendem para empresas. E aí a SAP entra mais forte. Por que é importante essa visão? Gente, a maioria dos layoffs, a maioria das demissões que aconteceram no passado e que ainda acontecem, elas estão relacionadas a empresas, a super apps, né, que impactam o usuário final, que impactam mais a vida do consumidor. E tem algumas empresas sim, B2B, mas esse contexto é menor. E é por isso que a SAP está aqui ainda discreta com relação a layoff, e essa visão é super legal. Então, se eu clicar aqui, ó, se a gente clicar aqui no logozinho da empresa, a gente vai entender, aqui tem meio que um gráfico aqui particular, só da SAP, digamos assim, que aqui mostra o tamanho da empresa, né, o quanto ela é grande, e a felicidade do empregado, a felicidade do funcionário. Então, assim, o quadrante ainda da SAP tá razoável, tá aqui num quadrante bom, né, nesse último quadrante aqui da esquerda, da direita, e tá mostrando que, a galera tá contente, a empresa ainda tá crescendo, né, então tem um cenário relevante e importante para a SAP. Se a gente entrar aqui, a gente vai olhar valor de mercado. Então, dentro só desse filtro de B2B, olhando o valor de mercado, a gente já vê a SAP super bem posicionada aqui, a Oracle, a Microsoft, mas o que isso importa? Onde eu quero chegar com isso? Que essa é uma das principais diferenças, né, do mercado que a gente tem de B2B, né, de software, de ERP. Se a gente comparar com outras empresas que entregam valor
para o consumidor final, os layoffs para esse tipo de empresa está acontecendo de uma forma, digamos que, mais acelerada do que o mercado de B2B. Obviamente que existem áreas ameaçadas dentro do ecossistema SAP e eu quero falar agora sobre elas. Eu entendo que quem está ameaçado, né? Quais as áreas estão ameaçadas? Um perfil mais generalista dentro desse AP, pouco específico, um consultor que ainda está no ECC, né? Não quer saber de atualização, esse sempre vai estar sendo ameaçado, o cara que não quer estudar, que não quer aprender coisa nova. Outra coisa que eu coloquei aqui é as carreiras, né? Ou melhor dizendo, os papéis que são mais básicos, né? Uma questão de AMS, por exemplo, que é o suporte. Esse eu entendo que ele tem uma certa ameaça aí, pensando em inteligência artificial e tudo mais. Então, se a gente for sintetizar, eu diria que para quem está ainda no ECC, quem tem uma role super genérica, né, um papel super genérico, e para quem atua ali mais no AMS, né? Então, assim, eu entendo que esses tem, não diria que vai acabar, mas vamos dizer que tem um pontinho mais de risco do que os outros. O que eu vejo, gente? O que eu vejo de mudança? O que eu vejo de principal mudança do nosso ecossistema, do nosso mercado? Eu vejo que os projetos, isso não tem a ver com layoffs, né? Não é de agora, eles cada vez estão menores de tamanho, de duração e de tamanho também. Menos pessoas envolvidas dentro dos projetos. Isso remete ao quê? Remete ao que as empresas estão procurando. Projetos mais ágeis, projetos mais rápidos e mais baratos. A consequência disso é fazer mais com menos, né? Isso não tem mágica. Isso é uma conta, até a conta de padeiro vai responder essa questão. Diante disso, o que as empresas procuram mais hoje? Procuram um consultor mais completo do ponto de vista. Ele conhece de processo, conhece do módulo dele funcional e conhece uma parte técnica. Eu diria que no 80-20, o processo e o funcional é mais importante que a parte técnica, nesse caso aqui de um perfil funcional. Num caso de um consultor mais técnico, obviamente que isso se inverte. Ele precisa ter um modelo de trabalho onde ele já está se aliando à inteligência artificial e não ao contrário, né? Assim, não de uma forma que, acho que esse trabalho é tão repetitivo que a inteligência artificial faria no meu lugar. Eu muitas vezes me pego no dia a dia e falo, cara, por que eu estou fazendo isso? Isso aqui não me agrega. Eu acho que esse tipo, quando você tem essa luz, esse insight, você pode ter certeza que esse trabalho não vai existir nos próximos 5 anos. E eu diria que o outro ponto aqui, até coloquei aqui um ponto importante que eu vejo que está mudando, são essas alocações mais independentes, né? Então você tem mais consultor, você tem mais pulverização de consultor, né? Um consultor está em vários projetos, e aqui não full time, né? Mas ele está em vários projetos part-time, e isso eu entendo como uma das principais mudanças, o que aquece bastante o mercado, gera bastante possibilidade. E eu entendo que isso é um modelo relevante, que luta contra, um modelo de resiliência contra os layoffs e demissões. Outro ponto importante é o consultor que conhece muito sobre uma vertical de indústria. Pô, o cara é bom de banco, o cara é bom de agro, o cara é bom, sei lá, de distribuição, de retail. Esse cara ele tem o seu lugar garantido em qualquer projeto, em qualquer consultoria, em qualquer cliente. Porque ele sabe tanto do negócio que ele vai conseguir alinhar o que ele conhece de SAP mais o que ele conhece de negócio, e ele sempre vai ter uma solução ali mais elegante que as outras pessoas que param em pé de uma forma mais coerente. Então, gente, o que eu posso dar de dica para você profissional de SAP que quer continuar, se manter relevante nesse mercado e parar de ficar com medo com relação a essas notícias de demissões em massa aí, os layoffs? Cara, se atualiza. ECC é legal, mas vai mudar, né? Não é isso que vai te deixar relevante. Aprende de vez o S4HANA, aprende o S4HANA Public, tem muito projeto acontecendo de Public, é super interessante, mesmo que você não goste, torce o nariz pro Public, porque aprende isso aí. Cara, aprende BTP, entende o que está por trás da tecnologia, entende como você vai fazer uma especificação funcional de uma forma nova, né? Mais, como posso dizer, mais evolutiva, né? Abre a mente, aprende o BTP, coloca ele dentro da sua rotina de trabalho, né? Isso vai fazer com que você seja um diferencial. Cara, fica bom numa vertical de indústria. Cara, você atuou bastante em retail, cara, fica bom nisso. Entenda as dores, né? Capte as principais dores desse mercado, né? Saiba atuar resolvendo essas dores. Cara, aproveita isso, né? Eu escutei um outro termo esses dias que é igual a uma empresa que
que é o termo venda sua serragem, né? Às vezes você trabalha uma empresa, um exemplo, né? Uma empresa trabalha com madeira, vende madeira, mas, cara, quando você constrói, vende mesa, digamos assim. A mesa pronta é um valor, mas a serragem, aquele pozinho, você consegue fazer alguma coisa com aquilo. Então, às vezes você tem a sua entrega principal de projeto, né? Você vai ali entregar valor, vai gerar valor, mas, cara, será que o reflexo do que você entregou, será que você não consegue aproveitar todo o entorno do produto principal que você gerou para poder aprender coisa nova, para poder evoluir naquele tema? Então, assim, cara, aproveita isso, aproveita esse momento que você está inserido dentro de um projeto. E por último, não menos importante, a famigerada inteligência artificial generativa. Aqui você precisa inserir essa bendita dessa inteligência artificial na sua vida, no seu cotidiano. Cara, vai fazer uma especificação funcional? Vê o que dá para ajudar, o que dá para otimizar. Cara, dentro do SAP, a Joule, aprende isso, tenta entender qual que é o contexto da Business AI, entende a modelagem de dado, contexto de dado, entende o que é um LLM, deixa de ser um usuário aí igual o seu vô de inteligência artificial, usa mais, cara, vai criar agente, vai fazer outras coisas. Então, esse ponto é super relevante para você ser um cara diferente. Você vai ser um cara diferente se você fizer isso. Não menos importante, e o meu último ponto aqui, é que vocês viram, né, o TrueUp, né, o site que eu mostrei para vocês ali. Então, o B2B tem... Por que o B2B ele se comporta um pouco diferente ali, né, no contexto de layoff? Porque as empresas não param. Tem aspectos regulatórios, fiscais, os projetos acontecem, eles precisam acontecer. E isso faz com que sempre tenha projetos de SAP, projetos de melhoria, de RP, de implementação. Olha para o Brasil, a gente está vivendo aí reforma tributária. Cara, tá bombando de projeto esse ano. A gente está vivendo também, no nível global, atualização do ECC para o S/4HANA. O ECC vai acabar o suporte. Né? O ECC é a versão antiga do RP da SAP. Cara, tá tendo muito projeto de conversão, de migração. Então, tá acontecendo muita coisa bacana. E dentro desse contexto, essa aceleração, essa mudança, essa transformação, o SAP ele é parte base, ele é parte principal das organizações quando a gente pensa no mundo empresarial. Então, dentro desse contexto, a SAP não depende de hype. Trabalhar com a SAP não depende de hype, de tecnologia ou de isso, de aquilo. Por quê? Porque ela está inserida num contexto empresarial. Então as empresas sempre vão ter demanda para fazer uma melhoria, para fazer um puxadinho aqui, para fazer um projeto, está comprando, está adquirindo uma empresa, está fazendo uma fusão, está saindo. Enfim, cara, assim, sempre vai ter projeto de SAP. Então o meu recado era esse, para você continuar sendo relevante, não se assustar com notícias de layoffs, não pare de estudar, não pare de olhar essas coisas novas. Não pare de olhar para onde que a SAP está indo. Tenta se atualizar com relação a isso. Então, como eu disse no início, não é sobre medo, é sobre clareza e essa explicação de por que o ecossistema SAP é diferente do ecossistema tech no geral. Te vejo no próximo vídeo, curte, se inscreva e compartilha. Tchau!